Fala aí, meus culers, meus barcelonistas. A gente tá lá. A gente tá lá na semifinal. Mas esse segundo jogo, eu tenho certeza absoluta que ninguém gostou. Ninguém se sentiu bem. Ninguém se sentiu minimamente confortável em nenhum momento desse jogo. Isso porque a gente construiu um 4-0 no jogo da ida. Bora falar da primeira derrota do ano do Barcelona em 2025 neste 3 Borussia Dortmund 1 Barcelona. Cara, você tem que estar muito desequilibrado mentalmente para tomar 3 gols do Guirassy, né? Numas quartas de Champions. Enfim, pela minha feição, pelo ar desse vídeo, vocês vão ver que eu não tô nada contente. A gente passou, mas eu não tô nada contente. Eu vou explicar, vamos lá, vamos por partes. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Peters, beleza? Como sempre, no começo do vídeo, fica aqui meu convite para você que tiver a condição de se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99. Você pode. Desde já agradeço os membros de sempre aqui, João e Jotaro. Muito obrigado por se tornarem membro deste canal e me ajudar como criador de conteúdo. Bora lá, galera, falar desse jogo. Um jogo que foi caótico do começo ao fim. Borussia Dortmund nas entrevistas, nas entrelinhas, dava a sensação que, pra gente passar, a gente ia precisar de um milagre. Um 4-0 é muita coisa. O Barcelona é uma equipe muito forte. E este milagre, ele ficou na avenida algumas vezes pra acontecer nessa partida. Tipo assim, você olha, é como se você olhasse uma luz do fim no túnel. Os torcedores e o time do Borussia Dortmund, eles viram essa luz algumas vezes nessa partida. E o Barcelona, como time, como estrutura, com a temporada que vem fazendo, com jogadores que estavam em campo, o que vem jogando, ele não pode dar esse tipo de luz para o adversário. Não pode. Os primeiros 22 minutos foi um atormento para a defesa do Barcelona. Um atormento. Aí o Szczęsny, de novo voltando para fazer erros individuais, faz o pênalti. Não lembro em quem agora, mas faz o pênalti. Guirassy na bola, 1-0 de cavadinha. Você não pode tomar gol de cavadinha em pênalti, cara. Inclusive, antes de dar prosseguimento, a escalação do Barça já começa diferente, né? O Flick aí poupou o Pedri e poupou o Íñigo Martínez. Claramente não deveria ter poupado nenhum nem outro, né? Porque eles fizeram falta. O Íñigo na saída de bola, o Araujo não tem pés pra saída de bola, ele pode ser um zagueiro. Inclusive, eu quero falar um pouco do Araujo em particular, tá? Eu já vou falar um pouco do Araujo. Mas o Íñigo Martínez que tá sendo o melhor zagueiro da temporada do Barcelona, fez falta nesse jogo. E o Pedri também. O Pedri pra dar calmaria, pra dar tranquilidade, pra dar o sossego. Faltou muito isso no Barcelona. Gavi não é esse cara, Firmino muito menos. O De Jong pode ser esse cara, ele ajuda a ser, mas ele sozinho não dá conta. Então beleza. Então o jogo continuou nesse amontoado de chances pro Borussia Dortmund, né? Defesa do Szczęsny ali, tirada aqui, bola, teve uns momentos do lance ali que eu acho que foi aos 19, 18 minutos que a bola ficou pipocando na área, uns 2 minutos do Barcelona. A gente deu sorte de não ter saído nada daquele lance. O jogo foi prosseguindo e o jogo foi esfriando os ânimos, né? O jogo foi acalmando os ânimos, o Barça começou a tocar mais passe, começou a achar mais bolas ali com o Lamine, com o Rafinha e tudo mais, o Leva tentando proteger e algumas saídas, só que o Barça tava pecando de novo no passe final e na ação final da jogada. O Barça conseguia levar a bola em alguns momentos, inclusive o Bruno Formiga, sou fã e tudo mais, o Jorge Igor que tava narrando o jogo, falaram de um super amasso do Borussia Dortmund no primeiro tempo. Eu não enxerguei dessa forma. Os primeiros 22 minutos, ok, eu concordo. Mas daí pra frente não foi isso não, tá? O Barcelona teve muitas brechas pra abrir o placar do jogo também. O Borussia não tava conseguindo mais sair tocando. O Borussia não tava mais encaixando e pegando a defesa alta do Barça desprevenida. Não tava, porque o Gavi, enfim, né, no primeiro tempo ele estava muito bem posicionado, o De Jong, então a gente roubava muitas bolas na pressão alta, tava claramente ansioso o Borussia para fazer o segundo gol, e a gente criou muitas brechas para gol. Só que o Lamine Yamal errou uns 30 cruzamentos, errou várias jogadas, o Lewandowski errou várias jogadas, decisões erradas, o Rafinha dominou bola torta, o ataque do Barcelona, a construção ofensiva do Barcelona hoje estava pífia. E isso fez com que o time, em algumas boas chances de gol, inclusive eu vou até colocar antes aqui, olha só os números do jogo,
o tal amasso do Borussia Dortmund, né? Vamos ver. Foi no chute, né? Foram 18 chutes a 7, isso é patético, tá? Isso é patético, o Barça tinha que ter arriscado mais. E 11 chutes a gol a 2. 11 chutes no gol a 2. Os números do Barça, a maioria desses foram no primeiro tempo. Basicamente todos esses 2 gols e 7 chutes, tá? Acontece que não saiu chute, porque, como eu vinha falando, os ataques eram mortos antes desses chutes no gol. É por isso que o Barça não tem mais estatísticas de chute, né? Tem ali mais posse de bola e tal, pipipi, papapó, posse de bola. Acaba o primeiro tempo 1-0, com a sensação que o Barça poderia ter empatado e também com a sensação que poderia ter tomado mais gols. Poderia ter estado 2-1, enfim, no primeiro tempo. Começa o segundo tempo e o Borussia de novo vem pra cima. Vem ficar em cima, vem tudo mais. Tentar apertar até que 4 minutos do segundo tempo. A bola aérea hoje pro Barcelona foi um atormento, cara. Araújo tava... Mano, Araújo. Eu já falei que eu vou guardar um tempo pra falar do Araújo, né? O Araújo e o Cubarsí. O Cubarsí um pouco melhor, mas caralho, ninguém marcou a porra. Acho que é o Ryerson, não sei que bateu a bola de cabeça e sobrou sozinho pro Guirassy. Não só ele, como tava um outro cabo, acho que era o Ian Couto que tava ali do lado dele. E o Rafinha lá dentro do gol com a mão, assim, a bola bateu na mão do Rafinha e entrou ainda. 2-0 o Borussia. Aí o estádio vem abaixo, aí vem a pressão, aí vem o trauma, aí vem tudo naquele segundo gol. Tudo no 2-0. No entanto, o Barcelona achou uma única brecha. Achou mais uma brecha na defesa alta do Borussia, né? Que tava tentando pressionar, tava tentando ir pra cima, tava na euforia danada. E sai a jogada do Firmino, né? O Firmino recebe a bola lá no canto direito, né? O Yamal saindo de posição, cruza a bola e é de novo nos pés do Lewandowski e o nosso querido Bensebaini lança um golaço contra dentro do gol, cara. A gente fez um gol hoje e foi contra, cara. Cara, uma partida contra o Leganés a gente ganhou de 1-0 com gol contra também. Nos últimos jogos do Barcelona, eu vou também exemplificar isso um pouco mais pro final do vídeo, a gente tá perdendo mais ímpeto ofensivo. Mas calma, eu vou elaborar mais esse assunto. Faz o gol 2-1 do Barcelona. Esse gol foi importantíssimo. Importantíssimo para destruir a confiança do Borussia Dortmund. Destruir. Dos 54 aos 74 minutos, 20 minutos, o Borussia não fez nada. Era o Barcelona que tocava a bola, era o Barcelona indo pra cima, era o Lamine Yamal errando chute, era o Rafinha construindo mal jogadas. O Barça teve chance de empatar o jogo algumas vezes com a construção ofensiva, menos com chances claras, tá? O Barça não criou uma puta chance clara. Teve uma com o Firmino no primeiro tempo, né, que eu esqueci de citar. E outra com o Lewandowski também, que ele errou a decisão. Mas no segundo tempo o Barça criou algumas ocasiões de gol e de novo, errava o passe final, errava o chute. O Firmino, uma corta-luz perfeito do Rafinha pro Firmino pra ele mandar na lua. Poderia ter empatado o jogo várias vezes. Mas não empatou. Foi deixando o Borussia vivo. O Borussia falou, me mate. Eu tô implorando, me mate, Barcelona. Não, vamos deixar vocês vivos. 74 minutos. 76 minutos. Bola na área do Barcelona, numa jogadaça do moleque que entrou, que eu não lembro o nome. Meu querido, qual foi meu querido? Acho que o Reina, né? Foi o Reina ou o Duranville? Um dos dois, acho que foi o Duranville. Numa jogadaça, que eu acho que a bola saiu, mas de acordo com o VAR não. A bola vai pra área e sobra nos pés do Araújo. E ele tira nos pés do Guirassy. Pra fazer o 3-1. Com 3-1... O Borussia ressuscita no jogo, a luz do fim do túnel aparece de novo, eles vêm pra cima. E eles vêm pra cima. E eles vêm pra cima. E o Barça se segura. E o Barça não pega a bola. E o Barça tira. E o Barça incorpora o Atlético de Madrid do Simeone. Até que o tempo vai passando, não acontece, não vai acontecendo, o gol não vai saindo. Gol anulado do Brandt com impedimento, também um impedimento de quase 2 metros, né, bandeirinha? Pelo amor de Deus, poderia ter dado antes. E quando a gente viu, bateu 90 minutos e dá 3-1 ainda, aí o Borussia desiste, né? Desiste. E acaba o jogo e a gente se classifica. O Borussia Dortmund tá de parabéns. É claramente um time pior do que o Barcelona, mas é um time com muito coração em seu estádio. É um time com muita força da sua torcida. É um time que tentou ir na marra. É um time que tentou fazer pressão, tentou no lúdico do futebol.
e conseguiram sair com um placar honrado, um 3-1 em casa. No agregado fica 5-2, só 2 gols de diferença, e saiu honrado dessa eliminatória, provando porque também chegou na final temporada passada. Mas tecnicamente, coletivamente, é um time muito pobre. Se o Borussia fosse um time mais coletivo, com essas peças individuais que eles têm, eles seriam um time muito, muito mais perigoso do que foram nessa eliminatória. Mas é um time com muito coração e isso fez eles disputar até os 89, 88 minutos ali, que eles acreditaram no gol, depois não acreditaram mais, né? Entrou depois Eric Garcia, Dani Olmo, né? O Ferran Torres, enfim. Do Borussia é isso, tá de parabéns. Honraram a eliminatória e saíram de cabeça erguida. Do Barcelona, todos estão ao contrário disso, tá? O Barcelona fez a pior partida que eu já vi deles desde, eu acho, que alguma daquelas do mês de dezembro, novembro. Foi uma partida que, assim, beleza, o Borussia deu chance para ele fazer o gol, mas estava muito, não tava acertando o ponto final do ataque, não tava acertando o passe, o Lamine foi terrível hoje, o Leva foi mal hoje, o Rafinha mal hoje, muito mais, mas o Rafinha, mesmo que ele vai mal no ataque, ele se sacrifica na defesa e isso ajuda muito em prol do Rafinha, é por isso que ele é um jogador absurdo pro Barcelona. Eu gostei da partida do Cubarsí. Esse, dá pra salvar pra mim o Cubarsí daí e o Pedri, tá? Acho que o Pedri entrou e deu uma calmaria que o jogo precisava ali naqueles 20 e poucos minutos. E o resto, cara, o Firmino, partida terrível. O Gavi acho que foi bem no primeiro tempo, o Gavi, tá? Ele tem toda a vitalidade pro Barça. Conseguiu roubar muitas bolas. O De Jong foi ok no primeiro tempo, caiu fisicamente no segundo. E o resto realmente foi mal. Chesney foi mal no pênalti, não conseguiu catar uma cavadinha, não defendeu, não saiu na bola, cara. O Chesney, meu Deus, ele não saía na bola nos escanteios, cara. Me dava aflição. O Guerracin tem 3 metros de altura e você não sai da bola, você tem 1,92, porra. Me dava aflição, mal o Chesney na partida. Inclusive, primeira derrota dele com o Barça, né? De titular. O Koundé morto. Nossa, o Koundé morto. Ele precisa descansar, ele não pode jogar o próximo jogo, tá visivelmente cansado. O Lamine também tá visivelmente cansado. Firmino, horrível, hoje. Por mais que ele tenha participado do gol contra do Barça, ele errou todo o resto. Todo o resto ele errou, tá ligado? E é isso. E sobre o Araújo, chegamos na parte agora. O Araújo, cara, eu acho que tem uma mística dentro do Araújo que ele está pipocando em jogos decisivos pelo Barça. Está pipocando. Ah, Peter, mas o primeiro gol não foi culpa dele, o Chesney fez o pênalti, mas ele errou a linha de impedimento. Ele erra a linha de impedimento e deixa o jogador em posição legal. E também não consegue virar o corpo pra correr a tempo. A bola vai lá, na área dele. Ah, Peter, mas no segundo gol foi um gol de troca de cabeceio. No cabeceio que o Araújo estava presente. Ele ficou olhando a bola passar, ao invés de marcar o Guirassi ou o Ryerson. Quem marcou o Ryerson acho que foi o Gerard Martin. E o terceiro gol, nem preciso falar, ele dá uma assistência pro Guirassi. Uma partida tenebrosa do Araújo. Assim como foi contra o Benfica. Que ele deu 2 gols pro Benfica. Além do gol contra, né? Enfim, em todo momento que o Barça passa pressão, passa sufoco, o Araújo como zagueiro, macetador, podemos dizer assim, zagueiro ele é muito bom, mas ele tá tremendo em jogos grandes. Contra o Paris Saint-Germain, temporada passada, ele é expulso. Contra o Benfica. Agora contra o Borussia Dortmund. Não dá, cara. Não dá. A zaga tem que ser Inigo Martínez, que tá dando muito mais calma pro Barcelona, muito mais segurança, e Cubarsí, que hoje também foi bem. Eu gosto do Araújo, mas ele não me vem passando confiança em jogo que ele tem a chance de mostrar que ele é o cara. Tá. Então é isso, galera. O Barcelona vai precisar rotacionar alguns caras aí, né? Como eu disse, o Lamine Yamal estava visivelmente cansado no segundo tempo, estava errando tudo também, enfim. O Koundé é o de todos que mais precisa descansar. O Baldé fez falta hoje também. O Gerard Martin não é que ele comprometeu, nem acho que ele foi mal o Gerard Martin, mas faltava um pouco de ímpeto ofensivo que o Baldé dá ao Barcelona com drible, saindo de marcação, pressão, porque ele sai driblando que nem maluco, e isso quebra muito a linha de pressão do time adversário. Eu acho que é um dos fatores para a linha de pressão do Borussia Dortmund ter funcionado hoje,
Porque não tinha um cara lá da lateral da zaga que conseguia sair jogando. O Araujo é horrível pra sair jogando e o Gerard Martin não tem a técnica do Baldé pra sair driblando. E isso atrapalhou o Barcelona, que poderia ter feito um jogo mais tranquilo. Se tivesse os titulares do Barça, se tivesse com uma constância, assim, né, com um foco mais nesse jogo, essa eliminatória não seria tão complicada assim. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Um jogo chato pra gente, né? Um jogo aí que ninguém do Barcelona gostou, tenho certeza, mas que vale pela classificação. Estamos nas semifinais, amanhã joga Inter e Bayern e vamos descobrir quem vai ser o nosso oponente amanhã. E esse jogo, pelo menos tem um lado bom, cara, de tudo isso. Esse time é um time que aprende bastante. É um time que vem evoluindo nas questões defensivas, apesar de ter tomado 3 gols, é verdade, mas que vem aprendendo com seus próprios erros. E olhando hoje, foi uma baita lição pro Barcelona, que vai deixar a gente mais forte, eu acredito nisso, porque o Flick me mostrou isso a temporada toda, vai deixar e vai sair esse time mais forte dessas quartas de final. É só você olhar o semblante de todo mundo no final de jogo. Tinha passado com 2 gols de vantagem, mas todos estavam claramente chateados e putos. O Rafinha, o De Jong, todo mundo. Ninguém basicamente comemorou a classificação. Ninguém. Porque esse jogo mostrou coisas desse Barcelona que precisam evoluir até a semifinal, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Até mais.